Bom dia, pessoal. A nossa equipe é composta por Ana Lívia, Márcia Eduarda, Vanderly e por mim, Natália. Iremos falar sobre o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, e algumas temáticas que circundam esse romance. Sobre a autora, Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís, no Maranhão. Ela é considerada a primeira mulher negra a escrever um livro. Quanto à sua filiação, há algumas divergências entre as fontes. Alguns sites e o livro vão indicar que ela é filha de uma liberta com um branco e outras fontes irão indicar que ela é filha de uma branca ou de um negro com uma mulher branca. Passada essa divergência nessa questão da filiação dela, Maria Firmina, aos 5 anos de idade, fica órfã e vai morar com uma tia na cidade de Guimarães, no Maranhão. Lá ela passa a ter um acesso à educação. Ela acaba tornando-se professora, formando-se professora e exerce o magistério por um longo período. Em 1847, ela vence o concurso de uma cadeira de instrução primária. Ela recebeu também o título de mestra régia. Após alguns anos da sua aposentadoria, ela fundou a primeira escola mista e pública. Só que essa escola só funcionou por 2 anos e meio, por aí, porque ocasionou na cidade um grande alvoroço. Até porque a questão da época ela não era bem vista por ela ser uma mulher que se sustentava. E essa questão dela ter aberto uma escola também não foi bem vista. A elite não viu com bons olhos e acabou fechando. Ela era uma mulher, uma participante assídua no jornal local. Ela publicou contos, poesias, crônicas, adivinhas no jornal local. E, por fim, ela veio a falecer com 95 anos, pobre e cega. Úrsula, ela vive vários infortúnios, várias desventuras em série durante o romance. Começando pela morte da sua mãe, que fica bastante abalada, bastante aflita com a aproximação do comendador Fernando P, que quer desposar a sua filha. E o livro não diz que não introduz que não há provas, mas há fortes indícios de que o comendador seria responsável pela morte do pai de Úrsula. E a sua aproximação traz uma angústia muito grande a Dona Luísa B. Úrsula fica órfã e acontecem várias outras coisas entre essas partes. Para fugir do comendador P, ela acaba indo para um convento. Ela consegue casar com o Tancredo, só que é todo descoberto pelo comendador. E este faz um verdadeiro inferno na vida deles, né? O comendador, como um homem poderoso, ele acaba arquitetando um plano e mata Túlio e Tancredo e deixa a nossa jovem protagonista enlouquecida. A sua insanidade mental beirou o ponto altíssimo que ela veio a falecer. Esse romance, ele é bem forte, tanto pelas temáticas que ele carrega, como pelo próprio enredo. Muito bem trabalhado, é um excelente livro. Úrsula é considerado o primeiro romance abolicionista. Ele é o precursor, na verdade, né? Além de tratar do abolicionismo, ele vem tratar de outras temáticas como o racismo, a opressão
para com a mulher, entre outros. Esse romance, ele tem os personagens negros bem trabalhados. Eles têm uma profundidade tão grande como os personagens brancos. Eles não são meros figurantes da história. Os personagens da nossa história são Úrsula, que é a protagonista, que é uma jovem doce que passa o livro inteiro sendo vítima dos infortúnios da vida. Quando ela pensa que algo vai dar certo, dá errado. Ela inicia um livro cuidando da sua mãe, Dona Luísa B., que está enferma. Temos o Tancredo, que é um mocinho, é filho da elite e ele carrega uma desilusão amorosa causada por Adelaide. Adelaide, que é uma mulher calculista, que na sua ausência ela casa com o pai dele. Susana, ou Mãe Susana, que é a nossa personagem negra, que é uma velha escrava. Nós podemos perceber que é bem trabalhada. Ela relembra a sua infância na África. Ela criou Túlio. Túlio que no primeiro capítulo salva Tancredo, que havia levado uma queda de cavalo e ficou bastante debilitado. E foi levado por Túlio até a casa da senhora Luísa B., onde ele conhece Úrsula. Túlio e Tancredo se tornam amigos, até que chegamos ao nosso vilão, ao nosso antagonista, que é o comendador Fernando P., que é um homem autoritário, controlador e que não se dá por vencido. Ele faz um verdadeiro inferno para tentar conseguir o que ele quer. Quanto aos cenários, se dividimos entre os cenários da casa da senhora Luísa B., a casa de Tancredo, a mata e o convento. Úrsula tem seu pontapé inicial a partir da interação entre Tancredo e Túlio. A partir do momento em que Túlio vem em socorro de um Tancredo doente e delirante. Mas o que isso tem a ver com a visão de Túlio sobre si mesmo como ser humano? Essa visão, uma visão muito pobre sobre si mesmo, começa a ser mostrada a partir do momento em que Tancredo agradece a ajuda de Túlio, falando palavras mansas e gentis que o negro tem uma recusa inicial a aceitar. Tudo isso por saber ser um escravo e achar estar abaixo de quaisquer agradecimentos e sentimentos de gratidão. Túlio realmente acredita estar abaixo de Tancredo como ser humano. Essa reação de Túlio vem do fato de que, como muitos homens negros, ele teve sua liberdade, sua personalidade e o seu desejo de luta massacrado, humilhado. Túlio, como homem negro e escravo, ao contrário de outros escravos, como é mencionado posteriormente no livro, nasceu já escravo, nunca experimentou a liberdade, o gosto da liberdade, como é ser um homem livre. Nascido na escravidão e vivendo diariamente maltratos e tristezas, Túlio não tem uma visão de si mesmo como ser humano muito elevada. Não é segredo para ninguém que os escravos eram vistos como posse de seus senhores, não como seres humanos reais, mas sim como objetos, coisas que estavam ao seu redor para fazer trabalhos braçais, trabalhos agradáveis, ou servir aos senhores, dentro de casa, fazendo os trabalhos que eram considerados indignos. Objetos ou animais, nunca como iguais, raramente com algum tratamento digno, a não ser que venha do que se chama de anomalia social da época. Uma pessoa cuja mente está à frente do tempo da escravidão, enxergando além da cor da pele. O fato aqui é que o comendador não é um personagem que desgosta da escravidão. Não é uma anomalia social com relação aos preconceitos e pensamentos arcaicos da época.
Ele, na verdade, é um exemplo dos preconceitos do pensamento arcaico. A natureza do comendador é de crueldade inata. Nem mesmo a irmã e a família dele escapam de sua crueldade. Mas a questão é que, justamente para punir a irmã, ele não a fere diretamente. O comendador ataca os escravos da irmã, pessoa a qual, segundo o relato de Suzana e Túlio, os tratava com menos crueldade do que outros senhores de sua vida. O comendador ataca os escravos, tal qual seus humores mudavam. A crueldade mediana, aquela do dia a dia para a qual todos já estavam remediados por bem ou mal, e há a crueldade vinda de seus ataques de fúria, quando seus planos não sucediam como planejado. O que se pode mencionar aqui é a tomada dos maltratos calculados aos escravos de Luísa B., a irmã dele, quando ela se casou com alguém que não era do desejo dele. E um spoiler a seguir: o ataque dele e ordem à morte de Suzana, quando ela, mesmo falando a verdade para ele lhe desacredita e a ataca. A posição do comendador é como a de uma criança birrenta, que quando não alcança seu objetivo no jogo individual ou com seus amigos, ataca os que estão ao seu redor sem piedade. A diferença é que o comendador é uma criança birrenta, com sede de sangue, cruel e com poder nas mãos, infligindo a dor aos escravos conforme mudavam seus humores. A primeira coisa que vocês têm que saber é que a mãe do Túlio não aparece como persona física no enredo da história. Ela é parte de uma história de construção do enredo. É contado que ela inicialmente pertencia a Luísa B., mas que o comendador tomou a ela e a outros escravos como forma de punição à irmã. Para Túlio, ela nada mais é do que uma vaga lembrança do passado, de sua infância, já que a mãe, prometendo que voltaria para ver ele, o entregou para Suzana para que ela cuidasse dele. A mãe de Túlio é mais uma entre as várias escravas e escravos que morreram nas mãos de seus senhores, deixando para trás o filho em um mundo de sofrimento. Essa morte dela, molda o caráter do filho e foi também a realidade de muitos outros escravos e seus parentes. A história de Suzana, que mostra o tráfico de escravos. Bom, bem diferente do que estamos acostumados a ver, a trama ela traz como personagens importantes 2 escravos, que vão dar uma nota bastante diferente ao romance, pois pela primeira vez o escravo negro ele tem voz e pela memória ele vai trazendo para o leitor uma África diferente, um país de liberdade. A história ela se passa no capítulo da Preta Suzana, quando Túlio, o outro personagem negro, que é um escravo, ele ganha dinheiro de Tancredo para comprar suas alforrias, no qual ele decide ir embora da fazenda em que ele vive, no qual ele era escravo, mas antes disso, ele vai se despedir de Suzana, que para ele é considerado como uma mãe. Quando isso acontece, antes dele partir, ela vai lhe contar a sua história, de quando ela vivia na África, que ela foi capturada e foi transportada em um navio negreiro até o Brasil, diferentemente de Túlio, que já nasceu escravo. A Suzana, ela experimentou a liberdade, a verdadeira liberdade, de que quando ela era jovem, pois ela já disse para Túlio que para ele será diferente, pois o mesmo alforriado, ele nunca poderia conhecer essa liberdade, devido à realidade do país que ele vive. A violência psicológica contra a mulher. Essa crítica aos valores da sociedade patriarcal, ela aparece através da representação da mulher brasileira do século XIX, a qual tinha os seus desejos e as suas vontades e o seu corpo submetido à ordem patriarcal. Esse fato ele fica visível no amor de Úrsula e no final fático do seu relacionamento, pois ela é submetida às suas vontades e os seus desejos do seu tio,
E dessa forma, cabe ressaltar que a inclusão ou exclusão de algumas obras cânones literários, como é o caso de Úrsula, não acontece de forma neutra ou sem interesses, mas em uma função de escolha política, né? Evidenciando o descrédito de uma obra. E os autores, eles não estão ligados à elite cultural, seja ela o gênero, classe ou raça dominante. Essa violência psicológica a gente pode perceber fazendo a leitura do livro quando o tio, né, de Úrsula aparece e ele fala que irá pagar por todo o mal que ele tem causado para a família, porque no livro conta que ele foi um dos responsáveis pela morte do pai dela, né, e por toda a tortura e sofrimento que a mãe dela, a senhora Luísa, sofreu. E essa violência psicológica acontece com Úrsula porque ela é obrigada, né, a ser submetida ao tio, ao casamento, coisa que ela não quer. E isso é bastante evidente na obra. O livro Úrsula, como já foi mencionado, ele é o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, né? Escrito cerca de 29 anos antes da abolição da escravatura no Brasil, por uma mulher afrodescendente que traz à tona reflexões acerca da exclusão, né? Maria Firmina. A autora, ela ocupa um espaço de escrita no qual antigamente não era permitido pelas mulheres, e o uso, né, com a atuação política que questiona a escravidão e os valores da sociedade patriarcal. O que é bastante destacado em Úrsula é que Maria Firmina, ela traz a escravidão como algo odioso, mas nem por isso ela endurece a sensibilidade do jovem negro, o que seria uma chave para compreender essa estratégia autoral de denúncia, né, ao combate ao regime, sem agredir a demasias as convicções dos leitores brancos. Um exemplo seria o Túlio, que é uma vítima. Ele não é revoltado, né? Mas já que Túlio não tem meios para confrontar o poder dos senhores, ao longo da obra é possível observar que o comportamento de Túlio é sempre baseado em valores cristãos. E dele também parte a ideia de que apenas a morte, ela libera a opressão vivida pelos escravos. Bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver ou a ouvir. Então, o 9º capítulo do livro, né, que é dedicado a Susana, é nesse capítulo que a escrava relata a Túlio a sua vida na África, a terra onde ela era livre e vivia com seu esposo e com sua filha. Ela relembra até mesmo o caminho que os negros escravizados eles trilhavam até chegar ao Brasil. E nessa conversa que ela tem com Túlio, ela questiona a alforria dele, né, que é dada por Tranquedo. Ela questiona que, no caso, ele não estaria trocando um cativeiro por outro cativeiro. Porque, nas suas lembranças, ela conta que quando ela estava sendo transportada, eles, né, os escravos, eles bebiam água imunda. O descaso da justiça para com o assassinato. Só para a gente relembrar. Ao fim da obra, ocorre a morte de Túlio e Tancredo, cometidas pelo comendador P, em um ato de vingança, de ira, assim como o mandato que ele fez para que não só matassem, como torturassem, para tirar informações de mãe Susana. E assim, esses crimes horrendos que ocorreram, fica claro que não foram os únicos, até porque não só as pessoas que trabalhavam dentro da casa de Luísa B, como a própria Luísa B, afirmavam que ele foi sim o culpado pela morte do pai de Úrsula, no qual não houveram provas, não houveram resquícios que o colocassem como culpado. Então ele saiu impune de todas essas situações, mas que Luísa B sempre afirmava que ele foi a destruição de sua família, assim como logo quando ele afirmou que iria para sua casa, ao meu ver, ela entrou ali em um ato de desespero, né? Porque a pessoa que foi a causa de sua destruição estava indo ali. E o que veio ocorrer a sua morte.
não só pela vinda, né, de seu irmão, como pelo fato de que ele havia afirmado que iria casar com sua filha. Mas voltando ao assunto da justiça, né, que no próprio livro Maria Firmina escreve, né, em sua obra, o descaso, a forma como tudo ali foi acobertado e colocado, entre aspas, um pano, né, ali por cima para que fosse encoberto. E não é a primeira obra a retratar tais assuntos, justamente por quê? Porque muitos dos senhorios cometiam esses crimes mais por conta do dinheiro, por conta do nome, né, de um nome forte, acabavam por não serem culpados de seus crimes. E assim, a visão do negro, né, como é que o negro fazia para poder, o escravo, ele fazia para poder sair de toda essa situação. Porque ali na casa, né, dos seus senhores, muitos não tinham alimentação escassa, não tinham vestimenta. E no próprio livro, Maria Firmina escreve, né, em sua obra, o descaso, a forma como tudo ali foi acobertado e colocado, entre aspas, um pano, né, ali por cima para que fosse encoberto. E não é a primeira obra a retratar tais assuntos, justamente por quê? Porque muitos dos senhorios cometiam esses crimes mais por conta do dinheiro, por conta do nome, né, de um nome forte, acabavam por não serem culpados de seus crimes. E assim, a visão do negro, né, como é que o negro fazia para poder, o escravo, ele fazia para poder sair de toda essa situação. Porque ali na casa, né, dos seus senhores, muitos não tinham alimentação escassa, não tinham vestimenta, eram açoitados. Então, muitas vezes eles cometiam crimes para com os senhores, né, de seja bater ou de destruir alguma coisa da casa, para que eles fossem presos. Justamente porque a cadeia era ali o seu momento de paz, era onde ele poderia, de certa forma, descansar um pouco ali. Às vezes nem precisava que o senhor chamasse a polícia, eles mesmos às vezes se apresentavam ali. E assim, a questão da lei, né, sobre o assassinato, que nessa época, e por muitas vezes, infelizmente, até os dias atuais, ela é válida para o branco. Ou então para aquele que tem o advogado, né, ali, para que venha a recorrer. Então, essas mortes cometidas pelo Comendador P, elas foram todas encobertas. Ele, ao fim do livro, se apresenta como uma figura católica, uma figura religiosa. E é aí onde a gente entra no redenção ou farsa. Será que realmente o Comendador P, Fernando P, realmente se sentiu culpado por todos os crimes que cometeu? Será que ele pediu perdão? Porque assim, a questão da religião é você pedir perdão pelos seus pecados, né? Pedir e ter a redenção dos seus pecados. E, mais uma vez, são citadas questões problemáticas. Primeiramente sobre a justiça, segundamente sobre essa suposta redenção. Quando o comendador aparece, falando que agora ele já não era a mesma pessoa, que ele havia sido tocado e que havia sido perdoado. No entanto, ao ser questionado se ele sentiu a culpa sobre os crimes que cometeu, se realmente foi ele quem matou o pai de Úrsula, ele vai e afirma que não.
Eu não me sinto culpado por tais crimes. A única culpa que ele sentia era pela morte de Úrsula, por ter sido a causa da tristeza de Úrsula, mas que não se arrependia nem de ter matado Tancredo e nem de ter matado Túlio ou demais pessoas a quem ele veio a fazer mal. E aí que a gente fica, né, nesse questionamento de será que ele realmente teve essa redenção ou se era tudo uma farsa? E é aí que o padre, no qual ele está se confessando, lhe fala, né, que ele só pode ser perdoado se ele realmente tiver o coração aberto ali, né? Claro que ele não vai falar com essas palavras que eu estou utilizando, mas o padre fica horrorizado com toda aquela questão de como uma pessoa fez a sua própria redenção, né? Porque ele fala ali que se ele pudesse, ele cometeria as mesmas coisas, as mesmas ações, faria tudo novamente para que tivesse Úrsula ali. O importante era que Úrsula estivesse viva, que Úrsula estivesse casada com ele. Mas a visão que é repassada pelo livro é que ele continuou sendo uma pessoa muito má, uma figura religiosa. E é aí onde a gente entra no redenção ou farsa. Será que realmente o comendador P, Fernando P, realmente se sentiu culpado por todos os crimes que cometeu? Será que ele pediu perdão? Porque assim, a questão da religião é você pedir perdão pelos seus pecados, né? Pedir e ter a redenção dos seus pecados. E, mais uma vez, são citadas questões problemáticas. Primeiramente sobre a justiça, segundamente sobre essa suposta redenção. Quando o comendador aparece, falando que agora ele já não era a mesma pessoa, que ele havia sido tocado e que havia sido perdoado. No entanto, ao ser questionado se ele sentiu a culpa sobre os crimes que cometeu, se realmente foi ele quem matou o pai de Úrsula, ele vai e afirma que não. Eu não me sinto culpado por tais crimes. A única culpa que ele sentia era pela morte de Úrsula, por ter sido a causa da tristeza de Úrsula, mas que não se arrependia nem de ter matado Tancredo e nem de ter matado Túlio ou demais pessoas a quem ele veio a fazer mal. E aí que a gente fica, né, nesse questionamento de será que ele realmente teve essa redenção ou se era tudo uma farsa? E é aí que o padre, no qual ele está se confessando, lhe fala, né, que ele só pode ser perdoado se ele realmente tiver o coração aberto ali, né? Claro que ele não vai falar com essas palavras que eu estou utilizando, mas o padre fica horrorizado com toda aquela questão de como uma pessoa fez a sua própria redenção, né? Porque ele fala ali que se ele pudesse, ele cometeria as mesmas coisas, as mesmas ações, faria tudo novamente para que tivesse Úrsula ali. O importante era que Úrsula estivesse viva, que Úrsula estivesse casada com ele. Mas a visão que é repassada pelo livro é que ele continuou sendo uma pessoa muito má, que ele não estava se sentindo culpado pelos crimes que cometeu e que aquela visão de figura religiosa que ele mesmo criou era apenas um papel. Até porque as pessoas que trabalhavam em sua casa ainda o julgavam como uma das piores pessoas, né? Então, assim, o livro Úrsula, ele é, assim, espetacular. Não só por ter uma leitura clara, ser uma leitura clara, com palavras simples
fácil de compreender. Então fica aí o questionamento de por que nas escolas a gente não vê esse livro sendo tratado com frequência, já que é um clássico da literatura, literatura brasileira, que foi escrito por uma mulher e que envolve temáticas tão importantes. Até porque a introdução dessa obra, ela também faz parte da formação de cidadãos críticos. E assim, é sempre importante relembrar que esses clássicos eles precisam ser introduzidos em sala de aula, seja de literatura africana, seja de literatura indígena, porque assim, eles fazem parte da formação de cidadãos críticos, seja por suas temáticas, seja por conhecer outras culturas e vivenciar aquilo, né? Porque a leitura ela faz a gente vivenciar tudo isso. E a falta dessa introdução desses clássicos, tanto de escritos por mulheres como da literatura africana ou indígena ou demais livros, no qual eu não esteja relembrando agora e talvez eu não esteja citando, é porque eles estão perdendo seu espaço, né? Lembrando que, assim, existem outros autores negros do século XIX, né? E demais, como, por exemplo, Machado de Assis, Cruz e Souza, Lima Barreto, já na transição, né, ali do século XX, que também problematizaram essa fragilidade de uma literatura brasileira feita apenas por personagens brancos. Ou seja, assim como Maria Firmina, se preocuparam em não só introduzir ali o negro, né, na literatura, o ponto de vista do escravo, e colocá-los como personagens principais. Um outro fato sobre esses livros é que eles problematizam bastante, né, as relações humanas no século XIX, já que o romance ele coloca em discussão problemas que até então eram um pouco discutidos, né? Então, a obra Úrsula, ela engloba essas temáticas que só enriquecem a nossa leitura. É uma obra que transcendeu gerações e propôs uma retratação, né? Uma nova abordagem do escravo brasileiro, porque na obra a gente vê várias nuances. E assim, é um livro que eu super indico. O meu grupo também ficou muito satisfeito. Foi uma leitura que todos nós conseguimos discutir e tiramos grandes riquezas, né, desta obra. No mais, essa é a nossa conclusão. Espero que todos tenham o prazer de ler essa obra.